Opa, você futuro aprovado na Polícia Penal do Goiás. É isso mesmo. Agora é Polícia Penal, não é mais agente penitenciário. Essa nova carreira que vem conquistando todo o Brasil e chegou a sua vez de conquistar uma das mais de vagas aí que nós temos. Portanto, você que quer ser aprovado, estudando com um curso de qualidade, com aulas objetivas diretas ao ponto, sem enrolação, sem nhenhenhen, sem brincadeira, venha para o Vale Concurso. As nossas aulas elas são de curta duração, variando de 30 a 40 minutos, onde os professores, além de te passar o conteúdo, eles vão passar para você de uma forma bem didática, bem objetiva, te ensinando a acertar questões, pois esse é o nosso objetivo, fazer com que você acerte o máximo de questões possível na sua prova. Não é quem sabe mais, mas quem acerta mais questões. Então nós vamos te ensinar a marcar o X no local correto. Além das videoaulas, você contará aí com materiais de apoio em PDF que você pode imprimir se quiser. E é claro, a nossa plataforma pode ser acessada através de vários dispositivos. Inclusive, temos um aplicativo próprio no celular, onde você pode fazer até o download das aulas para assistir offline. Lembrando que o acesso é ilimitado, você adquirindo o plano aqui, você tem acesso ilimitado às aulas. Tem muitos locais que restringem o acesso. Se você quiser assistir às aulas 10 mil vezes no dia, você pode, não tem problema. Fica a seu critério, tá bom? E é claro, as formas de pagamento são variadas, tem Pix, tem boleto, tem cartão, fica a seu critério. E também tem outras formas de pagamento, você pode estar escolhendo. Então o que você está esperando? Venha para o Vale Concurso, porque aqui vale a pena e eu quero ver você aprovado na Polícia Penal de Goiás. Tamo junto e até a próxima. Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo ao Vale Concursos. Eu sou a professora Érica, estou trabalhando a disciplina de português e hoje nós vamos trabalhar com conteúdos de questões voltados para o concurso da Polícia Penal de Goiás. Então, você que vai prestar o concurso da Polícia Penal do Goiás, seja muito bem-vindo, se ajeita aí, senta bonitinho que a gente vai trabalhar aqui um conteúdo bem legal. Nós vamos fazer questões voltadas para a sua banca, de conteúdo que será cobrado na sua banca. Então, se atente aí às nossas questões. Pausa o vídeo quando a questão aparecer na tela, pausa o vídeo, tenta responder para você conseguir identificar em quais conteúdos você está tendo mais dificuldade. E esse conteúdo, né, ele vai estar somando aí para a sua preparação, mas se você ainda não adquiriu o nosso preparatório, este é o momento, ok? Link aqui na descrição do vídeo, é só adquirir e lá vamos nós. Vamos lá, questão de número 1 na tela. Ok, se você já esteve comigo aqui em algum dos vídeos que nós fizemos, você já está cansado de me ouvir dizer que nem sempre você precisa ler o texto que a banca traz. Por quê, professor? Eu gosto de ler, porque esse não é o momento. Porque aqui você precisa se atentar ao tempo. Porque nós temos pouco tempo para fazer muitas questões. Então, o que você puder economizar no seu tempo, faça, porque você vai precisar desse tempo nas outras questões. Ok? Ah, professora, e como que eu vou saber quando que eu leio e quando que eu não leio? Você vai primeiro na pergunta. Então, você vai identificar na pergunta se será necessário que você leia ou não o texto. Por exemplo, na nossa questão de número 1, nós vamos aí para a pergunta. E aí você vai identificar se é necessário ou não ler o texto, ok? Questão número 1. Quanto à tipologia textual, o texto pode ser classificado predominantemente como? Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Aí nós temos uma questão de tipologia textual. Então, você precisa ler o texto. Você precisa ler o texto porque você precisa identificar que tipo de texto é esse. Ok? Ah, professora, não sei tipologia textual. Então, como eu disse, esse é o momento para você adquirir o nosso material aqui e se preparar com um excelente material. Ok? Vamos lá, então? Vamos ler aí esse texto para que nós consigamos identificar que tipo textual é esse. Virtudes
Virtudes da Preguiça, por Catherine Halper. Bom, ainda bem que a pronúncia desse nome não vai cair na prova, né? Ok, vamos lá. A questão do lugar do trabalho na sociedade é hoje mais viva do que nunca. O desenvolvimento das tecnologias permitiu um aumento significativo da produtividade e aliviou os homens de muitas tarefas ingratas. Entretanto, o trabalho ainda ocupa um lugar muito importante em nossas vidas. Embora seja ainda sobre ele que repousa a distribuição da riqueza, essa não é igualmente distribuída. Uma parte da população se encontra excluída e sofre tanto pelas condições materiais a que está reduzida, como pela forma como é vista. Para o economista Jeremy, cujo livro, esse livro aí, No Fim do Trabalho, 1996, suscita um amplo debate. O debate está em um inexorável declínio. Por causa da automatização e da informação, uma grande parte dos empregos em todos os setores de atividade está prestes a desaparecer e inutilizar grande parte da população trabalhadora ativa. Diante desse problema social, o autor defende a redução do tempo de trabalho, de repensar a distribuição da riqueza de uma outra maneira que não seja baseada na produção e de desenvolver ainda mais o que chama de terceiro setor, ou seja, a economia social e a esfera associativa que trabalham para o bem-estar do outro. A vida humana não se resume à produção. Ok? Um belíssimo texto, inclusive. Mas aí vamos lá, vamos nos atentar à pergunta. Quanto à tipologia textual, Quanto à tipologia textual, o texto pode ser classificado predominantemente como: letra A, um texto narrativo, pois apresenta fatos e acontecimentos reais, imaginários ou fictícios, contados em ordem cronológica ou psicológica. O texto narrativo, ele é caracterizado por trazer uma sequência cronológica de fatos, em ordem cronológica ou psicológica. Letra B, texto injuntivo. O que é o texto injuntivo? O texto injuntivo é aquele que é marcado por trazer comandos, instruções. Aí letra B, texto injuntivo, pois marca aspectos linguísticos envolvendo exposição de características de objeto, pessoas e acontecimento. Aí você vai ver, tem uma pegadinha aí. Letra C, texto dissertativo, pois expõe uma informação e apresenta uma ideia, uma argumentação, tese, uma opinião ao leitor. Letra D, descritivo, pois busca instruir e educar, incentivar e induzir o leitor. Ok? Pausa aí a sua tela. Tenta resolver esta questão, que eu já vou dar o gabarito, ok? Resposta certa para vocês na tela, a letra D. Esse texto que nós lemos é sim um texto dissertativo. Por quê? Porque ele expõe uma informação e apresenta uma ideia, uma argumentação, tese, uma opinião ao leitor. Inclusive, essa definição aí ficou meio ruim, mas ok. Então, você leu esse texto. Você conseguiu identificar que era um texto dissertativo? Conseguiu? Se sim, parabéns. Vamos para a questão de número. Se não, você precisa retomar os seus estudos do conteúdo de tipologia textual, ok? E se você ainda não tem um material de qualidade, o nosso material está aqui na descrição da tela, na descrição do vídeo, ok? Ok. Questão na tela, questão de número 2. Aí nós temos outro texto. Professora, preciso ler o texto? Depende. Professora, como que eu vou saber se eu preciso ler o texto? Atente-se ao enunciado da questão. Então, nós vamos lá para a questão. Olha esse texto, cara. Esse texto é muito grande. Nós vamos lá para o enunciado da questão para saber se é importante ou não a leitura desse texto. Ok? Questão de número 2. Embora aproximem-se enquanto a temática, os dois textos possuem diferenças estruturais quanto à tipologia. O segundo pode ser classificado como. Então, aqui trouxe dois textos para você. O primeiro texto é esse aqui. O segundo texto é esse aqui. Quando eu fui pegar essa questão, eu achei uma questão excelente. Pausa o vídeo para você ler o texto. Texto número 1, texto número 2. E vamos lá. O segundo texto, que é esse texto aqui, Mites Aparecida da Luz, ele pode ser identificado como um texto, ele pode ser classificado como um texto. Aí, para você pausar a sua tela.
Pausa aí para você responder, porque eu vou entregar o gabarito agora, ok? Letra C, um texto expositivo. Coloca nos comentários, por favor, se você acertou, para que eu possa estar acompanhando, ok? O seu desenvolvimento aí ao longo da aula. Questão de número 3 na tela. Mais um texto, só que esse é pequenininho. Ok? Essa questão vai ser assinale a alternativa incorreta e todas as alternativas são voltadas para o texto, né? Então, essa questão também você vai... Ai, gabarito. Ops. Essa questão também você vai precisar aí... Não roube na questão, ok? Mesmo que a professora tenha entregue aí o gabarito, não roube na questão, porque senão você vai estar roubando de você mesmo. Finge que não viu, lê o texto, pausa a tela e vamos lá. Ó, Cusco. Cusco, que na linguagem quechua, língua indígena local, significa umbigo do mundo. É quechua? Quechua. Enfim, quem souber, coloca nos comentários como é a pronúncia correta, por favor. É uma pequena cidade do Peru, situada no Vale Sagrado dos Incas, no alto das Cordilheiras dos Andes. O local, que atrai turistas de todas as partes, está localizado em uma região de clima seco e frio, o que ajuda a preservar construções dos antigos povos incas que se misturam com prédios de estilo colonial. As ruínas de Cusco, cidade que foi nomeada pela Unesco em 1983 Patrimônio Cultural da Humanidade, são o que mais chamam a atenção de turistas. Vários templos, palácios e fortalezas centenárias estão espalhadas pela cidade. Os incas acreditavam que quanto mais perto do céu e do sol, mais feliz o povo seria. Por isso, as casas e os vilarejos da cidade são perto das montanhas. Questão está aí na tela. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. Cusco foi nomeado Patrimônio Cultural da Humanidade. Foi? Não foi. Foi? Letra B. A pequena cidade do Peru fica situada em uma região de clima frio. Fica? Não fica. Letra C. Para os incas, quanto maior a altura, mais a felicidade é proporcionada. Sim ou não? Letra D. As construções são preservadas pelos antigos incas. Letra E. O umbigo do mundo fica no alto das Cordilheiras dos Andes. Pausa a tela, responde que eu vou dar o gabarito agora. Resposta certa é a letra D. As construções são preservadas pelos antigos incas. Tinha isso no texto? Não. Então essa é a alternativa incorreta. Essa questão é muito fácil, gente. Não tem motivos para errar. Questão de número 4. Sonhos, estranhos, sonhos. Ok, temos aí o texto. Como que nós vamos saber se você precisa ler o texto? Muito bom, você vai na questão, ok? Então, vamos lá na questão. Outra questão de tipologia textual. Então, sim, nós precisamos voltar no texto para que nós possamos entender qual é a sua tipologia. Vamos lá? Apesar de ser corajoso... Só um momento. Ok. Apesar de ser corajoso vivendo na comunidade, quando eu chegava à cidade me tornava um covarde. Ali era tudo muito estranho para mim. Havia coisas que eu não compreendia de jeito nenhum. Coisas do tipo: disputar o primeiro lugar, seja no estudo, seja no esporte, meninos valentões, mães que agrediam os filhos, escola que castigava quem não obedecia às regras, entre outras coisas. Naquela ocasião, eu não podia ter a presença constante dos meus pais junto de mim, porque era a política da época que o Estado brasileiro tomasse conta de seus índios. Isso consistia, entre outras coisas, em manter os pais longe da escola. Hoje sei que aquilo servia para nos isolar dos que falavam a mesma língua e nos obrigar a falar e aprender somente em português. Eu ficava muito triste e solitário na escola, não tinha amigos da mesma comunidade para conversar, não tinha muito o que fazer com aquilo que eu sabia da aldeia e não podia criar muitas coisas porque o meu tempo era bem regrado pelos meus afazeres escolares. E claro, tinha também meus colegas que nunca me deixavam em paz. O tempo todo estavam tirando sarro da minha cara. Bastava me verem e logo já vinha aquela enxurrada de impropérios contra mim. Parece que eles queriam mesmo que eu nunca esquecesse quem eu era e de onde eu vinha. Era o tempo todo me chamando de índio, selvagem, atrasado, sujo, fedorento. Eu, covarde que era, baixava minha cabeça e chorava baixinho. Eu sempre tive, por conta disso, acho uns sonhos bem estranhos. Neles, quase sempre, eu me encontrava sozinho numa grande cidade, perdido e chorando. Algumas vezes sonhei que estava ensanguentado. O sangue escorria em meu rosto e descia até meus pés, mas eu não sabia de onde vinha, porque não estava ferido. Sonhava que estava dentro de um buraco, apenas com a cabeça de fora, e que meus colegas ficavam atirando palavras em cima de mim.
Eram palavras mesmo. Não palavras de boca, mas objetos que eram palavras. Essas palavras que tanto me assombravam. Questão na tela. Considere o seguinte fragmento do segundo parágrafo. Eu ficava muito triste e solitário na escola. Não tinha amigos da mesma comunidade para conversar, não tinha muito o que fazer com aquilo que eu sabia da aldeia e não podia criar muitas coisas. Quanto à tipologia, é correto afirmar que nele predomina narração, injunção, descrição, argumentação, exposição. Pausa a tela. Se necessário, volte ao texto, leia de novo e volte com a resposta, colocando ela nos comentários para que eu possa acompanhar o seu desenvolvimento. E eu vou dar o gabarito agora, uma descrição. Então, você entende que nesse trecho aqui, assim como na maioria do texto, você vai ver ele descrevendo como ele estava se sentindo, como as coisas estavam acontecendo. Então, aí, características de um texto descritivo. Próxima questão da tela, mais um texto. Vamos lá ver se nós precisamos ou não ler esse texto. O texto apresenta um expressivo caráter descritivo e faz o uso das caracterizações de modo a. Precisamos voltar no texto, então vamos lá. Inverno. A família estava reunida em torno do fogo. Fabiano, sentado no pilão caído. Ai, esse livro é muito bom. A família estava reunida em torno do fogo. Fabiano, sentado no pilão caído, sem a Vitória de pernas cruzadas, as coxas servindo de travesseiro aos filhos. A cachorra-baleia, com o traseiro no chão e o resto do corpo levantado, olhava as brasas que se cobriam de cinza. Estava um frio medonho. As goteiras pingavam lá fora, o vento sacudia os ramos das catingueiras e o barulho do rio era como um trovão distante. Fabiano esfregou as mãos satisfeito e empurrou os tições com a ponta da alpercata. As brasas estalaram, a cinza caiu, um círculo de luz espalhou-se em redor da trempe de pedra, clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e os meninos deitados. De quando em quando estes se mexiam, porque o lume era fraco e apenas aquecia pedaços dele. Outros pedaços esfriavam, recebendo o ar que entrava pela rachadura das paredes e pelas gretas da janela. Por isso não podiam dormir. Quando iam pegando no sono, arrepiavam-se, tinham precisão de virar-se, chegavam-se à trempe e ouviam a conversa dos pais. Não era propriamente conversa, eram frases soltas, espaçadas, com repetições e incongruências. Às vezes, uma interjeição gutural dava energia ao discurso ambíguo. Na verdade, nenhum deles prestava atenção às palavras do outro. Iam exibindo as imagens que lhe vinham ao espírito, e as imagens sucediam-se, deformavam-se, se não havia meio de dominá-las. Como os recursos de expressão eram minguados, tentavam remediar a deficiência falando alto. Esse é um trecho retirado do Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é um livro muito bom. Então vamos lá para a questão. O texto apresenta um expressivo caráter descritivo e faz o uso das caracterizações de modo a. Letra A. Apontar a ausência de relação entre o espaço físico descrito e os personagens que o ocupam. Letra B. Retratar de forma generalizada a reação de todos os seres humanos diante do clima frio por meio da ação dos personagens. Letra C. Indicar os efeitos positivos que a natureza exerce nas reflexões dos personagens, independente da sua condição física. Letra D. Realçar a vulnerabilidade dos personagens diante da condição em que se encontram. Letra D. Representar simbolicamente o papel acolhedor da natureza em meio à situação de dificuldade material. Essa questão aí é de interpretação, né? Professora, tenho dificuldade em interpretação. O que eu tenho que fazer para melhorar? Você precisa ler muito. Ler muitos livros, ler muitos contos, muitas histórias, ler. Por quê, professora? Porque a partir do momento que você começar a ler, que você se acostumar com a leitura, você vai ter uma facilidade imensa de interpretar. Então, não tem outro caminho. Ah, professora, eu tenho dificuldade com leitura. Como que eu aprendo? Lendo. Ah, professora, eu tenho dificuldade com interpretação. Como que eu aprendo? Lendo. Não tem outro caminho. Vamos todos ler e ler muito. Se você não respondeu ainda, pausa a tela, porque eu vou dar o gabarito agora. Ok?
Letra D, realçar a vulnerabilidade dos personagens diante da condição em que se encontram. E você, acertou a questão? Coloca nos comentários, por favor, porque eu quero ver depois como que está o seu desenvolvimento, ok? Vamos para a próxima questão, questão de número 6. Temos aí mais um texto. Muito difícil questão sem texto, gente. Principalmente nessa banca. Eu estava analisando as questões, né? E a maioria das questões vem com textos e textos bem grandes. Questão. Assinale a alternativa em que as duas reescritas. Em que as duas, eu imagino que sejam duas frases. Assinale a alternativa em que as duas reescritas do texto atendem a norma padrão de pontuação. Pontuação. Deixa eu botar aqui. Pontuação também é um item cobrado lá no seu edital, né? E nós temos aqui no nosso canal e no preparatório um material completo, né, de pontuação que está disponível. Só você adquirir o seu. E me conta aí, como que tá o seu desenvolvimento na questão de pontuação? É uma matéria fácil? Professora, estou com dificuldade, como que eu faço? Não tem caminho, né, gente? É lendo muito e estudando as regrinhas de pontuação. Se não me engano, essa semana saiu aí no canal um vídeo de pontuação. Enfim, continuemos. Assinale a alternativa em que as duas escritas do texto atendem a nome padrão de pontuação. Letra A. Ah, sim, ok. Esse tipo de questão aí, que você viu, esse enunciado, essa questão trouxe o enunciado, que não se refere ao texto, se refere às frases que estão já reescritas para você, e trouxe para você as frases já reescritas. Esse tipo de questão precisa que você volte aqui e leia esse texto? Vai fazer diferença na hora de responder a questão? Não, não vai fazer. Então, nós não precisamos voltar para ler o texto, nós podemos continuar daqui, ok? Letra A. Palavra horrível, mas desculpa distinta. Nos anúncios farmacêuticos que eu lia, também se falava misteriosamente em moléstia das senhoras. Letra B. Não dava opinião naquele tempo, menino. Essa vírgula cabe aí? Mas, em compensação, as criadas, essa vírgula cabe aí? Me assustavam deliciosamente com histórias de assombração. Letra C. Nenhuma. Essa vírgula cabe aí? Nunca me apareceu. Era de certo uma coisa privativa das senhoras, como as enxaquecas, pois essa vírgula cabe aí? Não tinham tempo para isso. Vírgula de novo. Essa vírgula cabe aí? As criadas. Tô repetindo por quê? Porque você precisa se atentar aí a essa questão da pontuação para conseguir responder essa questão. Letra D. Era pelo visto isso. Era, vírgula, tem essa vírgula aí? Pelo visto isso. A gente dizia estar, vírgula, como enxaqueca, vírgula, para evitar compromissos. Letra E. Este verso único até hoje, vírgula, me assombra. Que seja a morte, vírgula, o menor mal de tudo. Analisa, né, essas vírgulas aí e identifica qual delas está colocado de acordo aí com a norma padrão de pontuação. Ok? Pausa o vídeo, porque você precisa analisar essa pontuação aí, vírgula por vírgula. Pausa aí o vídeo que eu vou dar o gabarito, que é a letra A. Palavra horrível, mas desculpa distinta. Nos anúncios farmacêuticos que eu lia, também se falava misteriosamente em moléstia das senhoras. Essas vírgulas aqui, ó, não estão empregadas de acordo com a norma padrão de pontuação. Ok? Então vamos lá, parabéns para você que acertou, que está com conteúdo de pontuação aí. Muito bom, meus parabéns. Para você que errou, adquira o nosso material, que tem um conteúdo excelente de pontuação, e você nunca mais vai errar uma questão como essa, garanto para você. Questão na tela, questão de número 7. O enunciado. Cadê a tela? O enunciado. Estive aqui e não te encontrei. Passo amanhã. Está reescrito com sentido compatível com o original e de acordo com a norma padrão de pontuação em qual destas frases o enunciado estive aqui e não te encontrei, passo amanhã, está reescrito
com um sentido compatível com o original, com um sentido que eu consigo passar o mesmo sentido dessa frase de acordo com a norma padrão de pontuação. Vamos identificar a letra A. Estive aqui, embora não te encontrasse. Assim passo amanhã. Estive aqui, logo não te encontrei. Ué, eu tô sozinha. Finjam, por favor, que não viram a resposta, ok? Mas passou sozinho isso aqui. Gente, que estranho. Estou sozinha aqui, não entendi. Mas tudo bem, tá tudo bem. Letra A. Estive aqui, embora não te encontrasse. Assim passo amanhã. Assim passo amanhã. Letra B. Estive aqui, logo não te encontrei. Passo então amanhã. Passo então amanhã. É porque é estranho ler com pontuação errada. Letra C. Estive aqui, mas não te encontrei. Passo amanhã, portanto. Letra D. Estive aqui, contudo não te encontrei. Passo, porém, amanhã. Letra E. Estive aqui, nem te encontrei. Então, amanhã, passo. Essa questão específica é uma questão fácil, ficou uma questão fácil de resolver, porque aos ouvidos, as alternativas erradas elas já soam estranhas. Aos ouvidos, você já ouve e fica algo meio estranho, né? Mas é uma questão que você vai se atentar ao quê? Aos sinais de pontuação. Aí a vírgula, o ponto, esses dois pontos, esse ponto e vírgula aí, então você precisa saber as regrinhas dos sinais de pontuação, ok? Gabarito na tela, né? Porque a gente não sabia a resposta. Gabarito na tela, letra C. Estive aqui, mas não te encontrei. Passo amanhã, portanto. Ok? Número 8. A pontuação está em conformidade com a norma padrão em. É o mesmo tipo de questão. Vamos nos atentar aos sinais de pontuação. O boletim do Ministério da Saúde comprova que a escala elevou a insegurança. Essa vírgula, essa pequena vírgula, ela cabe aí. Letra B. Com os tratamentos, o país, vírgula, tem aumento, vírgula, nos gastos públicos, vírgula, e perda de força laboral. Letra C. Os acidentes de trânsito com motocicletas atingem estratos sociais fragilizados. Letra D. Despesas por TCE, que eram de 123,7 milhões em 2008, atingiram 278 milhões em 2019. Letra E. Foram hospitalizados, 70,5 mil motociclistas lesionados em acidentes em 2011. Pausa o vídeo. Identifica cada um dos sinais de pontuação, se eles estão colocados corretamente. E coloca as respostas para mim nos comentários para eu ver como você está no conteúdo de pontuação. Gabarito na tela, letra D. Despesas por TCE, que eram de 123,7 milhões em 2008, atingiram 278 milhões em 2019. Essa é a alternativa que o sinal de pontuação está de acordo com a norma padrão. A letra A, né, eu acho que ela estava bem assim, com cara de errada. A letra B, mais ainda. Olha esse tanto de vírgula, gente. Não, isso aqui não existe. Olha isso aqui. Muito errada, né? Acredito. A letra C. Acidentes de trânsito com motocicletas. Aos ouvidos também não soa bacana. Letra E. Eu acho que eu ficaria em dúvida entre a letra D e a letra E. Por isso que tem que estar aí com as regrinhas dos sinais de pontuação na ponta da língua. Porque uma vírgula, literalmente uma vírgula, te coloca dentro ou fora da sua aprovação, do concurso que você quer. Então, vamos estudar aí sinais de pontuação. Encerramos aqui a nossa aula de hoje, né? Eu gostaria de agradecer a você pelo seu tempo, porque eu sei o quão difícil é você conseguir, depois de um dia cansativo, um dia de trabalho, né? Nós sabemos o quão difícil é você conseguir tirar esse tempo e dedicar esse tempo aos seus estudos, né? Então, gostaria de parabenizá-lo e, além disso, agradecer por me permitir passar esse tempo com você, né? É sempre um prazer para mim
e para toda a equipe do Vale poder contribuir na sua preparação. É o nosso objetivo, contribuir ao máximo para a sua preparação, para que você chegue no dia da sua prova e você se sinta extremamente capaz, né? E caso você esteja se sentindo aí, porque acontece muito de sentirmos que não estamos fazendo o suficiente, né? Ou que você não tenha conseguido, talvez estudar ontem, e você esteja aí frustrado com seus estudos, hoje é mais uma oportunidade, né? Nós fizemos aqui questões, você conseguiu identificar como você está indo aí nos conteúdos de tipologia textual, de pontuação. Analisa como você foi e vamos trabalhar em cima das nossas dificuldades, né? Nós temos aqui o nosso material que está disponível para você. Se você ainda não adquiriu, adquira. É sempre importante você ter um bom material na sua preparação, ok? E obrigada por me permitir passar esse tempo com você. Espero que nós possamos estudar outras vezes juntos, ok? Sou a professora Érica, um grande abraço para você, muito boa sorte, que Deus te abençoe aí no seu caminho.